Quem nunca, ao longo da vida, já não se pegou viciado numa briga? Em relacionamento amoroso, ainda mais. Esse é o tema do vídeo de hoje. Existe todo tipo de casal. E em matéria de resolução de conflito, existem aqueles casais que eu brinco que são viciados em briga, quebra-pau, chute no saco, dedo no olho, baixaria, coisa ruim. E às vezes algumas pessoas até falam assim, nossa, mas eles precisariam parar de brigar. Ou a própria pessoa que está no relacionamento, caramba, não aguento mais, a gente precisa parar de brigar. Mas a verdade é que a briga é um negócio viciante. É um negócio viciante porque eu já até falei disso num vídeo quando eu falo sobre ódio. A gente, apesar de gostar da pessoa com quem a gente está no relacionamento, a gente tem muitas expectativas a respeito do que a gente gostaria que ela fizesse. E essas expectativas, elas foram construídas no começo do relacionamento, quando as duas partes venderam uma imagem, uma ideia do que poderiam entregar, só que elas não pararam para pensar que talvez elas não tivessem condições de entregar aquilo. Então, quando começa o relacionamento, e aí a coisa vai se estreitando mais, a intimidade vai acontecendo um pouco mais, e elas vão começando a entrar em momentos mais decisivos do relacionamento, e às vezes até na convivência mais próxima, o casal começa a perceber que não sabe administrar muito bem conflito. Não sabem se comunicar direito, não sabem ceder espaço, não sabem ouvir de fato o que está acontecendo e acabam ficando viciados em briga. E eu brinco que existem dois tipos de pessoas em termos de briga: os explosivos e os ressentidos. E isso acaba sendo de uma forma ou de outra complementar. Lógico, existem aqueles casais que são os dois explosivos. E aí os dois explodem, quebram, blá, 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 blá. Depois momentaneamente eles descarregam aquela emoção, aí vem uma ressaquinha, uma culpa, de repente até rola uma transa, às vezes eles se alimentam também dessa dinâmica para poder atiçar a libido. E aí a coisa funciona mais ou menos nesse perfil de briga, esfria, briga, esfria. E é engraçado que a pessoa explosiva, vou desfazer um mito agora. Todo mundo fala que a pessoa explosiva, ela briga na hora e depois ela esquece. Ninguém esquece, ninguém tem problema de memória. O que acontece é que ela não se dá conta de qual é o processo que levou ela a explodir. Como ela é uma pessoa impulsiva, reativa, ela não para direito para pensar, ela descarrega o conteúdo que estava lá guardado, formatado, formulado no momento da briga sob alta tensão. Só que, de fato, ela não lembra exatamente a articulação que ela fez, mas o conteúdo estava lá. A explosão, a raiva, a briga nesse momento é como se fosse a cachaça. Quando a cachaça entra, a verdade sai. Então essa que a pessoa não lembra, não sabe, não se deu conta, é conversa para boi dormir. Ela sabe de fato o que ela falou, só que ela não tem acesso com tanta facilidade ou não tem coragem de falar aquilo quando ela está fora do momento da explosão. Já o ressentido, ele é aquele tipo de sujeito que fica lá formatando a coisa na cabeça, remoendo obsessivamente, pensando 300 vezes naquilo que aconteceu, naquilo que foi dito, naquilo que não foi dito, e fica arquitetando como é que foi, como é que não foi, como é que vai ser na próxima briga. E aí quando vem a briga parece que a pessoa está lá com a história na ponta da língua. E eu tenho a sensação que essas brigas, de modo geral, acontecem por conta de 4 negligências, vamos dizer, 4 necessidades que, de modo geral, não são muito bem percebidas pelas pessoas. Aquelas são a primeira são as necessidades importantes. O que são necessidades importantes? São necessidades que são fundamentais para aquela pessoa se ver bem, se ver
viva, se vê interessada num relacionamento. Na prática, quer dizer que é uma necessidade tão fundamental que quando aquilo está ausente no relacionamento, ele não funciona para aquela pessoa. Sei lá, tem pessoas que acham que o relacionamento com a família é um negócio muito importante, fundamental. Então, se isso fica defasado, isso acaba sendo uma matéria-prima que lá adiante vai ser um ponto de discórdia. Então, você precisa ter claro para você quais são suas necessidades importantes, fundamentais, as inegociáveis, porque você tem que saber, se elas não estiverem presentes no relacionamento, isso talvez seja um ponto quase que fundamental para decidir se o relacionamento segue em frente ou não, porque são necessidades inegociáveis. O segundo ponto são aquelas coisas que a gente quer, que a gente gosta, que a gente estima, mas elas em alguma medida são negociáveis. Dá um exemplo assim, algumas pessoas que são mais sociais ou mais caseiras. Isso daí pode ser fundamental para algumas pessoas, mas para a maior parte das pessoas isso é negociável. De repente alguém que é mais caseiro pode ficar um pouco mais social, alguém que é mais social pode ficar um pouquinho mais caseiro, ou seja, como é que vocês, enquanto casal, articulam essas necessidades? Se elas são negociáveis, dá para colocar num papel e ver nesse estatuto do relacionamento